Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no caderno 2, que aborda, assim, o coração operacional do tabelionato de protesto, como um título chega, onde ele pode ser protestado e quais são os primeiros passos. O tema é apresentação, distribuição e providências iniciais, com foco bem especial em competência. A nossa missão aqui é entender a revolução silenciosa que aconteceu nesse campo. Vamos desvendar como saímos de um modelo super rígido, sabe? Aquele preso ao papel, para um sistema digital mais flexível e, acima de tudo, mais inteligente. Exatamente. E olha, não é só uma mudança de endereço ou de tecnologia, né? É uma mudança de filosofia. O Código Nacional de Normas, do CNJ, e o Marco Legal das Garantias, eles basicamente redesenharam o mapa do protesto no Brasil. O que antes era quase um dogma, uma regra imutável, hoje se transformou numa ferramenta estratégica de recuperação de crédito. O legislador parou de olhar só para a lógica do documento e começou a focar na pessoa do devedor. Ok, vamos destrinchar isso aí. A imagem que eu tenho na cabeça, a regra histórica, é que o protesto tinha que ser feito na praça de pagamento, ou seja, no local indicado no título. Essa regra foi para o espaço. Não foi para o espaço. Mas ela ganhou uma companhia muito importante. A regra tradicional, o ponto de partida, ainda é o local de pagamento, isso continua. Mas a grande sacada das novas normas, o pulo do gato, foi criar um plano B muito mais eficaz. Agora, a lei dá ao credor uma escolha, uma faculdade. Uma escolha como assim? Ele pode protestar na praça de pagamento como sempre foi, ou, e aqui está a novidade, na comarca onde o devedor mora. E por que essa escolha é tão revolucionária? Parece uma mudança pequena à primeira vista. Ah, mas é aqui que está toda a diferença. A pergunta fundamental mudou. Antes era, onde essa dívida nasceu? Hoje, a pergunta estratégica é, onde a gente pode efetivamente encontrar quem deve para notificar? Faz todo sentido. Pois é. Não adianta nada ter um protesto formalmente perfeito numa cidade com a qual o devedor não tem mais nenhum vínculo. Ao permitir o protesto no domicílio, a chance de uma intimação pessoal, cara a cara, aumenta drasticamente. E com isso, a chance de o pagamento acontecer também sobe, né? A lógica é simples. O protesto só funciona se o devedor souber que ele existe. Entendi. A lei ficou mais pragmática, mais focada no resultado. Mas essa flexibilidade toda me parece que, sei lá, poderia abrir a porta para abusos. Imagina um credor protestando um título num lugar aleatório só para complicar a vida do devedor. Existe algum tipo de freio para isso? Alguma situação onde a lei diz não, aqui a escolha não é sua, a regra é esta e ponto final? Excelente ponto. E sim, existem freios com certeza. A flexibilidade é a regra geral, mas para situações mais sensíveis, a lei impõe o que a gente chama de competência absoluta. São cenários onde não há margem para escolha, justamente para garantir a segurança e a lógica do sistema. O primeiro deles é o protesto para fins falimentares. Aquele usado para pedir a falência de uma empresa, certo? Exato. Nesse caso, o protesto tem que ser feito na comarca do principal estabelecimento do devedor. A razão é manter tudo no mesmo universo jurídico. O juiz que vai analisar o pedido de falência é o do principal estabelecimento. Então, o protesto que fundamenta esse pedido tem que estar lá também. Entendi. E aqui tem um detalhe importante que o professor Lessa sempre destaca. Principal estabelecimento não é o endereço bonitinho que está no CNPJ. É um critério de fato. É onde o cérebro da empresa funciona, sabe? Onde as decisões importantes são tomadas. Faz sentido, é para evitar que um processo de falência comece num lugar que não tem nada a ver com a operação real da empresa. Qual é a segunda situação com regra rígida? É o protesto de sentença judicial. Quando um juiz condena alguém a pagar uma quantia e essa decisão vai ser protestada. Aí a regra é preto no branco, não tem conversa. O protesto tem que ser feito no tabelionato da comarca onde o devedor mora. Ponto final. Entenda a lógica de proteger o devedor, de garantir que ele seja encontrado. Mas isso não acaba prejudicando um pouco o credor?
Ele ganhou o processo, tem uma sentença na mão e ainda assim precisa ir atrás do devedor em outra comarca para protestar? Parece que a regra cria um obstáculo extra. É uma troca, sem dúvida. A lei pesou os dois lados e optou por proteger a parte mais vulnerável e garantir a efetividade do pagamento. A ideia é evitar que um credor, talvez por comodidade ou até má-fé, proteste a sentença na cidade onde o processo correu. Que pode ser a centenas de quilômetros de onde o devedor vive hoje. Exatamente. Isso poderia criar uma dívida surpresa, que o devedor só descobriria ao tentar fazer um financiamento, por exemplo. Ao obrigar o protesto no domicílio, a lei força a notificação no lugar mais provável de encontrar a pessoa, facilitando que ela pague e resolva a pendência. Ok, a lógica é fechar a porta para abusos. E a terceira e última exceção? A terceira é o cheque. Ele tem um regime próprio, um pouco diferente. A lei já define duas opções específicas para o protesto do cheque. Pode ser no lugar do pagamento, que é a cidade da agência bancária, ou no domicílio de quem emitiu o cheque. É uma dupla competência já prevista em lei, então não entra naquela regra geral de escolha que falamos no início. Ok, então a geografia do protesto ficou muito mais inteligente e estratégica. Mas isso me leva a outra questão. Como a informação sobre essa dívida chega nesse lugar? Imagino que não seja mais com um office boy levando uma pasta de papéis. O mundo digital deve ter transformado completamente essa porta de entrada do cartório, né? Transformou da água para o vinho. O papel, o documento físico, hoje é a grande exceção. A regra absoluta é a desmaterialização. O sistema funciona pelo que chamamos de princípio da apresentação por indicações. Na prática, um banco, uma loja, qualquer credor não precisa mais levar o documento original até o balcão. Ele simplesmente envia os dados do título, valor, vencimento, nome do devedor, por um meio eletrônico seguro. Mas e a segurança disso? Se não tem o papel original, como o sistema garante que aquela dívida realmente existe e está com quem a está apresentando? Qualquer um poderia, sei lá, inventar uma dívida e mandar para protesto. Aí está o pilar que sustenta todo esse sistema digital. A declaração de responsabilidade. É como se o sistema dissesse ao credor: olha, eu vou confiar em você, me mande os dados, e eu vou agir imediatamente. Mas, se for descoberto que você está mentindo ou que não tem o documento original, a responsabilidade criminal e civil é toda sua. Entendi. Ao enviar os dados, o apresentante declara, sob as penas da lei, que a dívida é legítima, que ele tem a posse do documento original e que se compromete a apresentá-lo se um juiz determinar, por exemplo. É um modelo baseado em confiança, mas com consequências muito severas para quem age de má-fé. É uma modernização baseada na boa-fé e na responsabilidade. Funciona. E em cidades grandes como São Paulo ou Rio, que tem dezenas de tabelionatos de protesto, o credor pode escolher o cartório que ele acha mais ágil ou com quem tem mais afinidade. De jeito nenhum. Isso seria a receita para o caos e para o favorecimento. Onde existe mais de um tabelionato de protesto na mesma cidade, a lei exige que haja uma distribuição prévia, obrigatória e impessoal. Quando o credor envia o título, ele não vai para um cartório específico. Ele vai para um serviço centralizador que funciona tipo como uma roleta. Esse sistema distribui os títulos de forma aleatória e equitativa entre todos os cartórios. E qual a finalidade disso? A finalidade é dupla. Primeiro, garantir a impessoalidade para que ninguém possa escolher o seu tabelião. E segundo, garantir uma distribuição justa do trabalho e da receita entre todos os delegatários. Então, com toda essa tecnologia e distribuição automatizada, qual é o papel do tabelião hoje? Ele virou só um operador de sistema, um apertador de botões? Ou ele ainda tem um poder de filtro na entrada? Ele é um filtro, sem dúvida, mas um filtro com uma missão bem específica. A análise que o tabelião faz, a chamada qualificação registral, é estritamente formal. Ele é como segurança de uma festa que só checa o ingresso, sabe? Ele vai ver se o título tem os requisitos externos essenciais. Tem assinatura, o valor está claro, o vencimento está indicado. Se o ingresso parece válido na sua forma, ele autoriza a entrada, ou seja, protocola o título. Ele não julga o mérito da dívida. E aqui a gente chega num ponto que o material do professor Lessa aponta como uma clássica pegadinha da FGV.
O tabelião pode barrar um título porque a dívida é muito antiga, de 20 ou 30 anos atrás, e já prescreveu? Absolutamente não. E essa é a pegadinha número 1, a que mais derruba candidato. É expressamente proibido ao tabelião analisar se a dívida está prescrita ou não. Uma duplicata de 1990, desde que formalmente perfeita, pode e deve ser protestada se apresentada hoje. Nossa! A lógica por trás disso é que a prescrição não mata o direito, ela não extingue a dívida, ela só tira do credor a ferramenta da ação de execução. A dívida sobrevive como uma obrigação natural. Quem tem que discutir se prescreveu ou não é o devedor na justiça se ele quiser. Não é papel do tabelião fazer esse juízo de valor. Espera um pouco, isso é uma virada de chave gigantesca. Então você está me dizendo que o tabelião pode olhar para um título que é, no papel, 100% legal e mesmo assim dizer, não, isso aqui eu não vou protestar porque a intenção por trás é maliciosa. Isso dá um poder quase de juiz a ele, não? Quase. É um poder-dever muito importante e que exige um bom senso tremendo. A norma autoriza o tabelião a negar o protesto se houver um fundado receio de intuito emulatório. Traduzindo do juridiquês, se for óbvio que o protesto não está sendo usado para cobrar uma dívida, mas sim como uma arma para prejudicar, para se vingar, para cometer um abuso de direito. Pode dar um exemplo prático para ficar mais claro? Claro, o exemplo que o professor Lessa usa no caderno é perfeito. Imagine uma empresa que recebe, no mesmo dia, a apresentação de 500 boletos de 10 centavos cada, todos com vencimento de 15 anos atrás. Nossa! E todos emitidos por um ex-sócio que virou concorrente. É claro que o objetivo não é receber os R$ 50. O objetivo é gerar um custo administrativo absurdo, manchar o nome da empresa e causar o máximo de transtorno possível. Nesse cenário, o tabelião não só pode, como deve intervir e negar o protesto. Porque o uso da ferramenta está claramente desvirtuado. Exatamente. Fascinante. É a lei reconhecendo que o tabelião precisa ser mais do que um autômato. Ok, foi muita informação densa e importante. Vamos tentar condensar isso nos pontos-chave, naquelas frases de ouro para memorização, como o professor Lessa faz no material de estudo. Vamos lá. Usando o fichamento estratégico do caderno, a gente pode começar com uma frase de impacto para resumir a questão da competência. A competência no protesto deixou de ser uma âncora fincada na praça de pagamento e tornou-se uma vela ajustável ao domicílio do devedor, salvo para falência e sentença judicial, onde a regra é rígida e o leme é travado. Excelente analogia. E as regras de ouro, para não esquecer mais? As regras de ouro da competência são simples. Primeiro, a relativa, onde o credor tem a faculdade, a escolha entre a praça de pagamento e o domicílio do devedor. Segundo, a absoluta, nos casos em que não há escolha. Para falência, é sempre no principal estabelecimento. Para sentença judicial, é sempre no domicílio do devedor. E um conceito-chave a memorizar é: apresentação eletrônica é igual a dados mais declaração de posse do original. Simples assim. Perfeito. E para fechar, as pegadinhas da FGV, para quem nos ouve não cair em armadilhas. A primeira a gente já falou, o tabelião não pode analisar a prescrição. A segunda é lembrar que a distribuição é obrigatória onde houver mais de um cartório. O credor não escolhe o tabelionato no balcão. E, por fim, a palavra-chave que amarra todo esse universo digital, CNPROT, a Central Nacional de Protesto. É a infraestrutura tecnológica obrigatória que conecta todos os tabelionatos do Brasil, permitindo a consulta gratuita, o envio de títulos. É o grande cérebro do sistema. Fica muito claro que o tabelião de protesto moderno não é um mero carimbador de papéis. Ele atua como um verdadeiro guardião da entrada do sistema, um filtro de legalidade e um gestor da eficiência dessa ferramenta de cobrança. Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, dominar essas regras sobre competência e apresentação eletrônica é absolutamente crucial. Um protesto feito no lugar errado, ou baseado numa apresentação eletrônica falha, pode gerar a nulidade de todo o procedimento, com consequências graves para o credor.
A atenção do tabelião nessa qualificação inicial, como a gente viu hoje, é o que blinda a segurança jurídica do ato e garante que essa poderosa ferramenta de recuperação de crédito seja usada de forma correta, eficaz e, principalmente, justa. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!